Lá para Brasília, porque o ministro Ricardo Lewandowski debate nesta semana a PEC da segurança no Congresso. A Rani Veloso tem as informações. Rani, o debate acontece uma semana depois no parlamento, é isso? Traz as informações para a gente. Sim, Paula Nobre, bom dia a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. É uma semana que promete ser muito agitada por aqui, porque estão previstos projetos na área da segurança pública, que é um tema sensível para o país e também para o governo. Amanhã, o relator da PEC da segurança, o deputado Mendonça Filho, vai apresentar o seu parecer na reunião de líderes e ele promete trazer mudanças, como a gente já até havia antecipado algumas mudanças. E na quarta-feira, será a vez do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, debater sobre a proposta, que é de autoria do governo, mas que, como eu já havia aqui mencionado, passou por modificações e aí o governo vai ter conhecimento da proposta a partir de amanhã e ele vai poder esclarecer sobre as competências federativas. Isso porque os estados se preocupam muito se vão continuar ou não com a autonomia na área da segurança pública. O ministro, que desde o início apresentou a proposta, no início do ano, inclusive, na presença de todos os governadores, sempre disse que a autonomia dos estados estará preservada na proposta, mas nem todos os governadores concordam com isso, principalmente os governadores da direita, como Ronaldo Caiado, aqui do estado de Goiás, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Tarcísio Gomes de Freitas, em São Paulo. Então, todos esses governadores, Romeu Zema, em Minas Gerais, eles discordam desse ponto que é levantado pelo ministro e que ele deve esclarecer nessa audiência, na comissão especial que debate essa proposta, e na quinta-feira eles poderão votar. Essa é a expectativa, dia 4. Nessa semana também vai ser agitada, Paulo Nobre, como você havia mencionado, porque também está prevista a votação do projeto de lei antifacção, outro projeto de autoria do governo, mas que passou por modificações, inclusive com o relator na Câmara dos Deputados, Guilherme Derrite, que é um nome da oposição e que desagradou o governo e que no Senado também poderá passar por mudanças, de acordo com o relator na casa, o senador Alessandro Vieira. Está previsto para quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Sobre as mudanças da PEC da segurança, que é o tema do ministro da Justiça e Segurança Pública, podem vir mudanças polêmicas, como, por exemplo, a redução da maioridade penal e também o fim da progressão de regime para crimes hediondos. Então, esses são alguns pontos que desagradam o governo e que, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, são pontos inconstitucionais. Nós vamos acompanhar se, de fato, esse debate vai se estender ou se eles vão conseguir resolucionar essa semana. A gente acha que o prazo está um pouco apertado se essas mudanças significativas vierem no texto. Volto com vocês. Mais mudanças, né? Mês de dezembro começou e daqui a pouco está acabando. Daqui a pouco tem recesso parlamentar, inclusive. Rani Veloso trazendo as informações de Brasília com a gente. Rani, obrigada pelas suas informações. Eu quero chamar os nossos comentaristas. Primeiramente, o Túlio Nassa, com a gente nessa edição do Jornal da Manhã. Daqui a pouco, o Nelson Kobayashi com o Roberto Nonato. Túlio, discussões importantes envolvendo segurança pública e dois projetos que vêm aí. PEC da segurança e também o PL antifacção. Como que você tem visto esses projetos no Congresso? Olha, Paula, eu vejo da mesma forma que o cidadão comum vê quando usa aquele ditado popular, que a diferença do veneno e do remédio é a dose. Eu espero muito que a dose seja certa, ou seja, que esses projetos culminem numa legislação mais dura contra o crime organizado, que permita mecanismos melhores, mais eficientes para as autoridades policiais e que a gente não cometa o mesmo erro que o México cometeu, que é o da centralização da segurança pública. O México foi para esse caminho com o presidente Obrador e se tornou um narco-estado. O que cabe à União nesses casos? Cabe uma articulação, cabe também a iniciativa de leis para tornar mais duro o enfrentamento contra o crime organizado, mas não tirar a autonomia, a capilaridade, a descentralização que a segurança pública precisa num país continental como o Brasil.
Vamos olhar para os Estados Unidos, que é uma política de segurança descentralizada, e também para a Argentina, que tem índices sociais muito parecidos com o Brasil. Também é descentralizado e os resultados são muito melhores em relação à segurança pública do que aqueles estados que partem para a centralização. Por essas e por outras, a gente precisa olhar os detalhes, porque a diferença do veneno e do remédio é a dose. O Kobayashi, a gente está vendo aí, como a Paula descreveu, 2 projetos, debate sobre PEC da segurança, tem também o antifacção, ou seja, é a questão que mais aflige aí a sociedade, a população de um modo geral, que é a questão da segurança pública. E aí eu vou nesse caminho que o Túlio trouxe aqui para a gente. Será que isso vai trazer resultados práticos? Qual é a tua expectativa, Koba, e principalmente nessa semana, que parece bem importante em Brasília? Olha, Nonato, o PL antifacção traz mais resultados práticos do que propriamente a PEC da segurança, apesar de hierarquicamente ser um projeto de menor densidade, né? Projeto de lei infraconstitucional, e a PEC altera a própria Constituição da República, que é a lei maior que a gente tem numa democracia. Mas a PEC da segurança, que é projeto do governo federal através do Ministério da Justiça, ela não altera na prática o funcionamento da aplicação da legislação em relação a combater crime organizado, a combater crimes graves. Ela mexe muito mais na estrutura da segurança pública, dando mais poder às forças da União do que propriamente mexe nas penas, na progressão de regime e algumas outras questões mais pontuais. Há inclusive uma grande crítica dos governadores para o texto da PEC da segurança pública, porque eles entendem que estão perdendo poder no comando de suas polícias, polícia civil e polícia militar, que compartilhariam, a partir do momento da promulgação da PEC, a competência com a Polícia Federal para as investigações e com a Polícia Rodoviária Federal, que inclusive mudaria de nome para o policiamento ostensivo, preventivo no Brasil todo. Já o PL da antifacção, que está no Senado Federal, provavelmente vai receber algumas mudanças, depois pode voltar para a Câmara, mas trata mais pontualmente, mas na prática, aumento de pena para crimes graves, inclusive diminuição do prazo ou aumento do prazo para progressão de regime em crimes mais danosos à sociedade civil. O PL antifacção, diz mais respeito aos interesses da população.